irmãos. Gostaria de cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Então está aqui comigo o pastor Daniel Solenberg. Ele é o representante do Timothy Chu na América Latina. E mais do que eu explicar, eu conversei com ele para ele dar uma explicação. Então hoje ele vai falar e eu vou tentar traduzir para facilitar. Então eu queria pedir para que os irmãos prestassem atenção. I'm honored and privileged to be with you tonight. Eu estou honrado e sinto um privilégio de estar com vocês nessa noite. I want to tell you a little bit about how Timothy 2 began 14 years ago in 2011. Eu quero contar para vocês uma rápida história de como o Timothy Chu começou há um tempo atrás, em 2011. A friend of mine was a Bible teacher in our hometown in North Carolina. Um amigo meu era um professor de Bíblia na nossa cidade natal, na Carolina do Norte. He also had a website where he published a number of things he had studied over the years. E ele tinha um site onde ele publicava alguns estudos bíblicos por algum tempo. And a pastor from Myanmar, or Burma, wrote to him and said, "I'd like to translate this section of your website so I can teach it to my congregation." E um pastor de Birma, em Myanmar, escreveu para esse amigo, esse pastor, pedindo para traduzir esse material para que ele pudesse ensinar para a sua congregação. And my friend Steve explained, "I'm just a Bible teacher here in North Carolina. I'm not a missionary." E o meu amigo Steve explicou, eu sou um professor de Bíblia na Carolina do Norte, eu não sou um missionário. But this pastor kept asking him, "May I translate more, and will you come and teach us?" E esse pastor continuou insistindo e disse, eu vou traduzir mais e você poderia vir e nos ensinar. And after a period of time, Pastor Steve realized that God was calling him to be not just a Bible teacher in his hometown, but also a missionary to Asia and other parts of the world. E depois de um tempo, o Steve Kurtz, ele percebeu que era um chamado de Deus para que ele não fosse apenas um professor de Bíblia, mas também um missionário que ensinasse na Ásia e em outras partes do mundo. So that was 14 years ago, and now there are probably about 20 people who are training pastors in Asia, Africa, and throughout Latin America and the Caribbean. Então, 14 anos depois, nós temos mais ou menos 20 pessoas espalhadas pelo mundo, na Ásia, na América Latina, no Caribe, treinando pastores. And those are pastors who are from the United States, that there are many national missionary partners, local pastors, who are now training in their own countries also. Nós temos alguns pastores que são americanos, outros que são missionários nacionais e pessoas que treinam outros pastores dentro do seu próprio país. So that's how it began and that's how it's continued. Então isso é como a gente começou e isso é o que nós continuamos a fazer, treinando pastores e missionários no seu próprio país. When I was here in June, we taught 21 lessons on the attributes of God. Quando eu estava aqui em junho, eu ensinei 21 lições sobre os atributos de Deus. We want to give you a little taste of that tonight, and at the end of each lesson, we're going to teach you 4 lessons tonight. Então o que eu quero fazer é pegar 4 dessas lições para essa noite. At the end of each lesson, we want you to gather in groups of 4 or 5 and have a couple of discussion questions to talk about among yourselves. E no final dessas lições, eu quero que vocês se reúnam em grupo aí de 3 ou 4 pessoas e quero trazer algumas discussões para que vocês tenham em um grupo pequeno entre vocês mesmos. Okay, so those 4 lessons are God is all powerful. Então as 4 lições são as seguintes: Deus é todo poderoso, é onipotente. God is all knowing. Deus é onisciente. God is all present. Deus é onipresente. And God is gracious. E Deus é gracioso. So the first lesson is the Bible teaches us that God is all powerful. Então aqui vai a primeira lição: Deus é onipotente. Em espanhol, onipotente. Em espanhol, onipotente. The primary passage for this is Luke chapter 1 verse 37. A passagem principal para essa sessão, essa aula, essa lição, Deus é onipotente, está em Lucas capítulo 1, verso 37. It says, "For nothing will be impossible with God." E diz, porque para Deus não haverá impossível.
em todas as suas promessas. When we think of God's power, Quando nós pensamos no poder de Deus, we're reminded of His creation, nós somos lembrados da sua criação, His providential care to sustain the Seu- universe, seu cuidado, a providência, cuidando e sustentando todo o universo, and the miracles of the Old and the New Testament. e os milagres que aparecem no Antigo e no Novo Testamento. This teaching tells us that God is able to do whatever He wills, however He wants to. O ensino, a lição nos ensina que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa que Ele quer e Ele é poderoso para querer qualquer coisa que Ele deseja. Para fazer qualquer coisa que Ele deseja, perdão. And since God is infinite, and since He possesses power, He possesses infinite power. Então, à medida que Deus é infinito e Ele possui, então, um poder infinito. Ele é um Deus infinito e tem um poder infinito. Now, God is different from us in this way. Deus é diferente de nós dessa maneira. When He accomplishes something, He expends no energy that needs to be replenished. Quando Yeah. When we expend energy, quando nós gastamos energia, we must rest in order to replenish nós our energy. precisamos descansar para restaurar a energia. But God expends no energy that must be replenished. Mas Deus não gasta energia que Ele precisa repor a energia que gastou. So when the Bible says that God rested on the seventh day, Então, quando a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, it was not because He was tired. não foi porque Ele estava cansado. It was to set an example for us because we have a need for rest. Ele estava simplesmente dando um exemplo para nós, porque nós é quem precisamos de descanso. Now, even though God can do anything He wants to do, there are certain things that God cannot do. A Bíblia ensina que Deus pode fazer. A Bíblia ensina que há algumas coisas que Deus não pode fazer, perdão, Because of His character and His personality, por causa do seu caráter e da sua personalidade. He cannot lie, Ele não pode mentir, He cannot sin, ele não pode pecar, and He cannot deny Himself. ele não pode negar a si mesmo. Numbers 23, verse 19 says, Números capítulo 23, verso 19 diz: God is not a man that He should lie. Deus não é homem para que minta. 1 Samuel chapter 15 says, 1 Samuel capítulo 15, verso 29 diz: the glory of Israel will not lie or have regret, a glória de Israel não mente, for he is not a man. porque ele não é homem. 2 Timothy chapter 2 says, 2 Timóteo capítulo 2 diz: if we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny se himself. somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Did I add that one? Look it up. Oh, okay. Yes. Wow. All right. Vocês entenderam? Uau! But there are many things that he can do. Há algumas coisas que ele não pode fazer. By the mere exercise of his will, he can bring to pass whatsoever he has decided to accomplish. Ele decide então o que deve acontecer, o que ele tem decidido vai de fato se cumprir. And he can do even more than that. E ele pode então fazer mais do que aquilo que ele So decidiu. here are a few more scripture passages that prove this point. Aqui algumas passagens que provam esse ponto. Psalm 115, verse 3. Salmo 115, verso 3. This is one of my favorites. Esse é um dos meus prediletos, Our favoritos. God is in heaven, Nosso Deus está no céu and he does whatever he pleases. e Ele faz tudo como lhe apraz ou lhe agrada. Daniel chapter 4, Daniel capítulo 4, verse 35 verso 35. says he does what he wants with the army of heaven, Todos os moradores da terra são reputados por Ele como nada. and the inhabitants of the earth, and there is no one who can hold back his hand. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Okay? Job chapter 42, verse 2. Jó capítulo 42, verso 2. Job said these words to God. Jó diz essas palavras para Deus. I know that you can do all things Eu sei que
tudo podes and no purpose of yours can be thwarted. e nenhum dos teus planos deverá ser frustrado, pode ser frustrado. Matthew chapter 19, verse 26. Mateus capítulo 19, verso 26. Jesus said to his disciples, Jesus, fitando os olhos neles o olhar, disse-lhes: with man this is impossible, isto é impossível aos homens, but with God all things are possible. mas para Deus tudo é possível. Going back to Luke chapter 1, verse 37, Agora a gente volta para Lucas capítulo 1, verso 37. the angel Gabriel said to Mary, O anjo Gabriel disse para Maria, when she said to him, how can this be? He told her that she was going to have a child. quando ela disse: como é que isso pode ser? Falando a respeito do menino. Gabriel said to her, for nothing will be impossible with God. O anjo Gabriel disse para ela: porque não há nada impossível para Deus. Okay, the next lesson, number 2. Então vamos para a próxima lição, número 2. The Bible teaches that God is all-knowing. A Bíblia ensina que Deus é onisciente. The primary passage is Psalm 147, verse 5. A passagem primária é o Salmo 147, verso 5. It says, our Lord is great, vast in power, his understanding is infinite. O Salmo diz: o Senhor é grande, forte em poder e seu conhecimento é infinito. Think about this. Pense um pouquinho sobre isso. God knew in advance that Satan would rebel Deus sabia antecipadamente que Satanás iria se revelar and that Adam would sin, affecting the entire human race. e que o pecado de Adão afetaria toda a raça humana. Yet he allowed it to happen E ainda assim ele permitiu isso acontecer, in order to fulfill his eternal plan through Christ. a fim de cumprir o seu plano eterno através de Cristo. This doctrine teaches that God knows everything. A doutrina ensina que Deus sabe todas as coisas, He knows everything actual as coisas que estão acontecendo atualmente, and everything possible, as coisas que são possíveis, without any effort as coisas que eventualmente aconteceriam and equally well. e as coisas que são equally well, Equally well. que são igualmente boas, por assim dizer. He possesses perfect knowledge. Ele possui perfeito conhecimento. And again, God is unlike us in this way. He has never needed to learn anything. Ele jamais deixa de aprender qualquer coisa. That's another thing God cannot do. He cannot learn because he already knows everything. Isso é outra coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode aprender, porque Ele já sabe todas as coisas. So therefore, it's impossible for us to hide anything from God. Então, é impossível para nós esconder qualquer coisa de Deus. Because God is all-knowing, there are 3 practical results in our lives. Por causa que Deus é onisciente, há 3 resultados práticos na nossa vida. The first result is security. We feel secure O primeiro resultado é segurança. Nós nos sentimos seguros, because we know that God knows everything. porque nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Nothing comes into your life or my life that will surprise God. Nada pode acontecer na minha vida ou na sua vida que surpreenda a Deus, que pegue Deus de surpresa. He's not surprised by anything that comes to you from the outside or from the inside. Ele não vai ser surpreendido por algo que possa vir até você de fora ou de dentro de você. He's not surprised when you are accused by someone. Ele não é surpreendido quando você é acusado por alguém. He's not surprised by the secrets that you have about your own life. Ele não é surpreendido pelos segredos que você tem na sua própria vida. He knew us before we knew him. Ele conhecia antes de nós conhecermos Ele. And Ele he, nos conheceu antes de nós conhecermos Ele. and he called us to himself in spite of he knew the kind of sin that we were born with and that we continue. E Ele nos chamou para a si mesmo, a fim de cumprir todo o conhecimento que Ele tem a respeito de nós. He loves us in spite of our sin. E isso também envolve os nossos pecados. So the first result is security. We feel secure because we know that God knows everything about us. O segundo resultado, então o resultado é a segurança, porque Deus sabe de tudo. E o segundo resultado é?
The second result is peace. O We segundo feel peaceful because we know that God knows everything. O segundo resultado é a paz. Nós temos a paz porque nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. When we have a difficulty in our lives, we can and should turn to God who knows everything. Quando nós estamos com dificuldade em nossa vida, nós devemos saber e voltar para essa doutrina. He knows not only what happened to you and to me, but he knows what didn't happen. Ele sabe não somente o que pode acontecer comigo ou com você, mas ele sabe o que poderia ter acontecido também. And he knows for us what good is going to be coming to us, and he knows what glory is coming to him by the things that happen in our lives. Therefore, we can feel peaceful. Ele sabe as coisas boas que vêm para nós e ele usa isso para a glória do seu próprio nome, portanto você pode ir ter paz no seu coração. So, the first result is security. Então, o primeiro resultado The da second result, onisciência é segurança. second is peace. O segundo resultado é paz. The third result is diligence. O terceiro resultado é diligência. Because God knows everything, Porque Deus conhece todas as coisas, we should always remember that we don't need to hide anything from God. We can be honest with him in our prayers. lembre que você não precisa esconder nada de Deus. Você deve ser honesto em suas orações. So we should be diligent to walk in the light of the knowledge of God. Então nós devemos ser diligentes em andar na luz, assim como Deus espera que andemos. Now, the next topic on this subject is a Então- modern day heresy called open theism. Então, o próximo tópico dentro dessa doutrina é uma heresia moderna chamada teísmo aberto. It concerns the extent of God's knowledge. How much knowledge does God have? Essa heresia diz respeito à extensão do conhecimento que Deus tem. It's called open theism Isso é chamado de teísmo aberto, because it says that the future, God does not know the future. porque diz que Deus não conhece o futuro. In other words, the future is open. Então, o futuro está aberto. Because the heresy is this: because the future has not happened yet, God cannot know it. Então, a heresia diz o seguinte, porque o futuro ainda não aconteceu, Deus não pode conhecer o futuro. Because he does not know what we will do, because we have free will. Porque ele não conhece aquilo que nós vamos fazer, por causa que nós temos o livre-arbítrio. However, Contudo, the Bible says this is not true. a Bíblia diz que isso não é verdade. Open theism is false. O teísmo aberto é falso. If it was true, God could not tell us in the book of Revelation E se isso fosse verdade, como é que Deus poderia falar sobre o livro de Apocalipse? what will happen at the end of the world. O que vai acontecer no final do mundo? And here are two passages that tells us that God knows the future. E aqui há duas passagens que mostram que Deus conhece toda essa imagem do futuro. Isaiah 42 verses 8 and 9. Isaías capítulo 42, verso 8 e 9. Probably just Isaiah 42 verse 9. E Isaías capítulo 42. 42, especialmente o verso 9. He says, "Now I declare new events. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, I e as announce, novas coisas eu vos anuncio, I announce them to you before they happen." e antes que elas sucedam, eu vou-las e farei, eu vou-las farei ouvir. Then Isaiah 46 verses 9 and 10. Isaías capítulo 46, verso 9 e 10. He says, "Remember the former things of old, for I am God. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, I am declaring the end from the beginning, e eu declaro o final no começo, and from ancient times things not yet done." desde os tempos antigos aquilo que ainda não havia acontecido. So open theism is wrong because God does know the future. Então, o teísmo aberto está errado porque Deus conhece o futuro, sim. All right, here's the passage. Psalm 139, verse 7 and 8. Então, aqui está a primeira passagem, Salmo 139,
verso 7 e 8. Where can I go to escape your spirit? Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Where can I flee from your presence? Para onde fugirei da tua face? If I go up to heaven, you are there. Se eu subir aos céus, lá estás. If I make my bed in Sheol, you are there. Se eu faço a minha cama no Sheol, no abismo, lá estás também. Think about this. Pense pouquinho nisso. The people of God have been crossing over into unfamiliar territory for many thousands of years. O povo de Deus tem ido por territórios desconhecidos por muitos e muitos anos. When the nation of Israel was preparing to cross over the Jordan River into the Promised Land, the territory was unfamiliar. Quando a nação de Israel estava se preparando para cruzar o Rio Jordão para a Terra Prometida, o território era desconhecido. So God directed the Levites to carry the Ark of the Covenant Então Deus guiou os levitas para carregar a Arca da Aliança, to represent God's presence with his people, para representar a presença de Deus com o seu povo. and the Israelites were to follow the Ark of the Covenant through the river and into the Promised Land. E os israelitas estavam seguindo ele para passar no rio até a Terra Prometida. So the same works for you. Então esse mesmo conselho serve para você. If you're crossing from into unfamiliar territory, Se você está passando por um território desconhecido, from school into a work or into college, na escola para o trabalho, Into ou it- da escola para a faculdade, into a new job or a new city or a new neighborhood, talvez é um novo trabalho, talvez é uma nova cidade, talvez é uma nova vizinhança, um novo bairro. all those things are unfamiliar, but remember that God is with you. Se essas coisas são desconhecidas para você, lembre-se, Deus está com você. Genesis 28 verse 15 says this, Gênesis capítulo 28, verso 15 diz o seguinte: I am with you and will watch over you wherever you go. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, I will not leave you until I have done what I promised. e não te desamparei até que cumpra tudo aquilo que eu te hei referido. This teaching says that God is everywhere present with his whole being at all times. O ensino nos diz que Deus está presente em todos os lugares, de todo o seu ser, em todo o tempo. Since God is infinite, his being knows no boundaries. Desde que Deus é infinito em seu ser, ele sabe que não há barreiras para Deus. So he is everywhere. Então Deus está em todos os lugares. We find the phrase, I am with you always, Nós encontramos essa frase, eu estou convosco todos os dias, 22 times in the Old Testament and the New Testament. 22 vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. I am with you always. Eu estou convosco todos os dias. On the day that Jesus ascended to heaven, No dia que Jesus foi ascender aos céus, the final words he said to his disciples were, a última palavra que ele disse para os seus discípulos foi: I am with you always to the end of the age. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. So this doctrine gives us comfort because God's presence is a place of blessing. Então essa doutrina deve nos dar conforto porque a presença de Deus é um lugar de bênção. But it also motivates us to share the gospel with unbelievers Mas isso também deve nos motivar a compartilhar o evangelho com aqueles que ainda não conhecem. because in hell, God's presence is a place of judgment and punishment. Porque no inferno a presença de Deus manifesta em julgamento e punição. In 2 Thessalonians 1, verses 9 and 10, Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10, says they will suffer punishment of eternal destruction estes sofrerão penalidades de eterna destruição, away from the blessed presence of the Lord, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. when he comes on that day to be glorified in his saints. Quando vir aqueles dias, eu serei glorificado nos seus santos. Because God is present everywhere, he will also be in the final place where the wicked will dwell to punish them. Porque Deus está presente em todo lugar, Ele também estará no último, no lugar final para
julgá-los e puni-los por causa do seu pecado. Aqueles que ainda não conhecem a Deus. This is illustrated in the story of the rich man and Lazarus. Essa história é ilustrada essa verdade é ilustrada na história do rico e do Lázaro. Jesus said to the rich man, between you and this other man, Jesus disse que entre você e esse outro homem a great chasm has been fixed. existe um grande abismo que não pode ser superado. And none can pass from here to there. E ninguém passou por esse lugar. Abraham Abraão said to the rich man, disse para o homem rico: remember that in your lifetime you received your good things, lembre que no seu tempo de vida você recebeu boas coisas. and Lazarus received bad things. E Lázaro recebeu coisas maus. But now he is comforted here, Mas agora ele está confortado aqui. and you are in anguish. E você está em angústia. Let's move on to lesson 4. Vamos caminhar para a nossa lição de número 4. The Bible teaches us that God is gracious. A Bíblia ensina que Deus é gracioso. Our primary passage is Ephesians 2, verse 8. A nossa passagem principal, Efésios capítulo 2, verso 8, For you are saved by grace through faith. que diz: pela graça somos salvos. This is not from yourselves, it is God's gift. Isso não vem de vós, é dom de Deus. This truth is illustrated by comparing justice and mercy and grace. Essa verdade é ilustrada quando nós comparamos a justiça, misericórdia e graça. Justice is God giving us what we deserve. Justiça é Deus dando para nós o que nós merecemos. Mercy is God not giving us what we deserve. Misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos. Grace is God giving us what we do not deserve. E graça é Deus dando-nos o que nós não merecemos. So the grace of God is love freely shown towards guilty sinners. Então, a graça de Deus, a graça é o amor de Deus livremente mostrado para aqueles pecadores culpados. Many people in the church today have a poor grasp of grace. Muitas pessoas na igreja hoje têm uma compreensão muito pobre do que significa a graça de Deus. There are some wrong beliefs about the relationship between God and humanity. A raiz do problema é uma crença errada no relacionamento entre Deus e a humanidade. There are 4 different misunderstandings. Há 4 elementos que são mal compreendidos. First, most unbelievers think that they are basically good. O primeiro, a maioria dos descrentes creem que são basicamente bons. But the truth is that every man is a sinner, is born a sinner. Mas a verdade é que todo homem é um pecador, é nascido em pecado. As Romans 3:23 says, Assim como Romanos capítulo 3, verso 23 diz: for all have sinned and come short of the glory of God. porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Second, unbelievers deny that they do anything seriously wrong. Segunda mal compreensão dessa doutrina é que os crentes querem can you repeat, please? Yeah. Unbelievers deny that they ever do anything wrong. They think they just make mistakes. Então, a ideia é que os descrentes não fazem tudo que eles fazem errado. Eles apenas cometem uns errinhos. But in fact, we commit sins on a daily basis. Mas o fato é que cometer pecado é uma espécie de depravação. Yeah, but God must punish sin. Mas Deus vai punir o pecado. Por quê? Because God is just. Porque Deus é justo. Mesmo que seja pequenos errinhos. Porque são Genesis 18 verse 25 says, won't the judge of all the earth do what is just? Gênesis capítulo verso 18 diz: não fará a justiça o juiz de toda a terra. Third, unbelievers think they can fix their relationship with God on their own. Terceiro, os descrentes acreditam que eles podem manter um relacionamento com Deus. Some cultures offer gifts and sacrifice to the gods. Algumas culturas tentam oferecer presentes para os seus deuses, sacrifícios para os seus deuses. Other cultures appease God by going to church or doing good things. Outras culturas tentam ir para a igreja e fazer coisas boas. But
the Bible tells us that we are unable to save ourselves through our good works. Mas a Bíblia é clara em dizer que nós somos incapacitados de salvar nós mesmos através das boas obras. Amen. Amém. And fourth, unbelievers think that God owes them love, that God is required to give them love. E o quarto é que os descrentes acreditam que Deus tem que amá-los. But the truth is that God is sovereign and free. Mas a verdade é que Deus é soberano e livre. So if we improperly understand these biblical concepts, we begin to understand how utterly helpless and hopeless we would be without God's grace. Então, se nós entendermos apropriadamente esses quatro conceitos, ou biblicamente esses conceitos, nós vamos compreender quão útil e quão sem esperança deveria ser a vida quão inútil e sem esperança deveria ser a vida sem a graça de Deus. In other words, if it were not for God's grace, we could never be saved. Em outras palavras, se você esquecer a graça de Deus, você nunca será salvo.